Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 27. Eu já meditei até o versículo de número 26 e hoje eu vou meditar a partir do versículo 27. A partir do 27, Jesus ele é entregue aos soldados romanos. Depois, o Simão de Cirene, o Simão Cirineu, ele leva a cruz do Senhor. Depois relata o período da crucificação, a sua morte e depois sepultamento e a guarda do sepulcro. Tudo isso ainda neste capítulo de número 27. Diz assim o versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, quem era o governador? Pilatos. Ele que governou a região da Judéia do ano 26 até o ano 36 da nossa era. Os soldados de Pilatos, do governador Pilatos, então eles levando Jesus para o pretório era uma fortaleza, o palácio onde o governador morava, neste caso já disse Pilatos. Eles levaram Jesus para lá, reuniram em torno dele toda a corte de soldados e eles teceram uma coroa de espinhos silvestres, e puseram na cabeça e na mão direita um caniço, uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam. A palavra escarnecer aqui, grega, é brincar, zombar, ou seja, já que o povo judeu estava acusando do fato de Jesus se declarar rei, Messias, e eles, já que eles disseram, os principais sacerdotes disseram que ele se declarava, claro que Jesus ele realmente ele admitiu que ele era rei, mas não deste mundo. Ele fala isso para Pilatos lá no Evangelho segundo escreveu João. Ele não esquiva disso, ele fala: tu dizes, ou seja, eu realmente sou rei, mas não o rei deste mundo, o rei espiritual. Mas os principais sacerdotes escribas o acusavam de declarar rei, concorrendo assim com César. E diante desta acusação de que ele se declara rei dos judeus, os soldados então escarneciam dele, porque já que ele era rei, então merecia o quê? Uma coroa. Todo rei tem uma coroa. Todo rei tem um cetro. Neste caso, eles colocaram um caniço, uma cana em suas mãos. No lugar da coroa de ouro, colocaram uma coroa de espinhos. E todo rei merece respeito. E diz aqui que eles, ajoelhando-se diante dele, zombavam, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomando o caniço, ou a vara, a cana, davam-lhe com ele na cabeça, ou seja, batiam na cabeça de Jesus com esta cana, ou com esta vara. Depois de o terem escarnecido, ou seja, depois de o terem zombado, brincado com Jesus, eles despiram-lhe o manto, tiraram-lhe o manto, e o vestiram as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Então, após essa brincadeira que eles fizeram com Jesus, zombando dele, eles o levaram para ser crucificado. Então, logo após eles saírem ali do pretório, do palácio do governador, eles foram em direção ao lugar chamado Gólgota, ou Caveira.
O versículo 32 diz dessa maneira: ao sair encontraram um sirineu, ou seja, Sirineu era uma cidade ali no norte da África, tá? No versículo aí 32. Ao sair encontraram um sirineu chamado Simão, ou seja, esse homem chamado Simão, provavelmente ele era um forasteiro devido ao seu nome, e ele morava ali na região de Cirene, que ficava no norte da África. Provavelmente ele tinha vindo para as festividades da Páscoa, porque aqui este acontecimento estava em plena Páscoa. Então ele veio para comemorar a Páscoa como um forasteiro, disperso judeu, e ele foi carregar a cruz de Jesus. E que obrigaram a carregar-lhe a cruz. Quem obrigou? Os soldados. Inclusive, o Marcos, o evangelista Marcos, ele cita lá no capítulo 15, versículo 21, que este Simão aqui, do versículo 32, ele era pai de Alexandre e Rufo. Provavelmente, quando foi escrito este evangelho, esses dois homens, eles eram conhecidos na comunidade cristã. Por isso que é citado que este Simão, ele era pai de Alexandre e Rufo. Está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 21. Versículo 33 diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, ele já traz a tradução, que significa lugar da caveira. Tem duas linhas de raciocínio com relação ao lugar da caveira. Porque o lugar era onde sepultavam as pessoas, onde os condenados eram executados, e ali tinha crânios espalhados na terra. Então, lugar da caveira. Ou o formato da montanha, você olhando de frente para a montanha, dava-se a impressão que era o formato de uma caveira, que tinha dois buracos, era o formato de um nariz e uma boca. Então, dá-se a impressão de que era o formato de uma caveira. Então não sabemos se é o fato de que encontravam crânios ali espalhados, porque era um lugar de execução, ou devido ao formato da montanha. Mas diz a Bíblia que era o lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com fel. E isso foi feito para que se cumprisse o que está escrito lá em Salmo 69, versículo 21. O vinho com o fel é justamente para minimizar a dor do executado. Mas ele, provando, não o quis beber. Ou seja, Jesus ele sofreu toda a dor em nosso lugar, ali na cruz do Calvário. Ele não quis ser anestesiado da dor. Ele suportou tudo por amor à nossa pessoa. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Novamente se cumprindo um salmo messiânico que está lá, vamos ler lá em Salmo 22, 18. Diz assim: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes, ou lançam sortes. Este é um salmo messiânico, ele fala sobre o sofrimento do Messias. Veja bem que mais um episódio que cumpriu o que estava escrito nos Salmos ou no Antigo Testamento. E assentado ali o guardavam quem? Os soldados. Os soldados estavam ali assentados contemplando toda aquela cena. Por cima da sua cabeça puseram escrita uma acusação. Ou seja, por que era colocada essa acusação? Porque o lugar da execução era um lugar público. E as pessoas, quando passavam por ali e viam aquela cena, eles deveriam estar cientes por que o império estava executando tal pessoa. Então, qual que era a acusação contra aquela pessoa? Então, já estava escrito em cima. E a acusação era essa. Por isso que o Mateus diz: puseram escrita a sua acusação. Qual era a acusação daquela pessoa e por que eles estavam morrendo daquela forma? Este
é Jesus, o Rei dos Judeus. Inclusive, os principais sacerdotes procuraram Pilatos e disseram: olha, você não escreveu da forma correta. Você deveria ter escrito dessa forma. Ele se diz Rei dos Judeus. E você colocou: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Como se ele estivesse afirmando isso. Como se o Pilatos estivesse afirmando isso. Mas os sacerdotes queriam que Pilatos tivesse dito o contrário, escrito o contrário. Mas Pilatos diz: olha, o que eu escrevi, pronto, está escrito, ninguém vai fazer eu tirar isso de lá. Os que iam passando, pode ver que é um lugar público, os que iam passando ali, contemplavam aquela cena dos executados, ali na cruz, e eles blasfemavam. O que é blasfemar? Blasfemar é falar algo contra, falar algo mal. Eles balançavam a cabeça, e pode ver que meneando a cabeça, eles balançavam a cabeça e blasfemavam, dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias, reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce desta cruz, ou desce da cruz. Ou seja, as pessoas passavam ali e diziam: olha, não é você que destrói o templo e constrói em 3 dias? Você se dizia tanto poder. Então, já que você faz tudo isso, salva-te a ti mesmo. E se você realmente é o Filho de Deus, desce da cruz. Impressionante que isso também está registrado lá em Salmos 22, versículo 7. Diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios. O que é afrouxar os lábios? Abrir os lábios, ou abrir a boca, e meneiam a cabeça. E pode ver, confiou no Senhor, livre-o ele. Está no versículo 8 de Salmo 22. Então, pode ver que até nisso aqui, a palavra de Deus se cumprindo. De igual modo, 41 verso, de igual modo os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, isso aqui o sinédrio, escarneciam dele, ou seja, zombavam dele, brincavam, caçoavam dele. Salvou os outros? A si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desce da cruz e nós vamos crer nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora. E de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Pode ver que parece que até os 2 ladrões também falavam alguma coisa contra Jesus, impropérios, falaram algo contra ele. E os principais sacerdotes, fariseus, escribas também zombavam de Jesus. Desce da cruz que nós vamos crer em Deus. Se realmente você é o Filho de Deus, faz tudo isso, nós vamos crer em Deus. E diz aqui no versículo 45, claro que, voltando aqui ainda o 44, diz que os ladrões, está no plural, não diz que um ladrão, diz que os ladrões zombavam dele. Mas num determinado momento, parece que aquele ladrão, o que reconheceu Jesus, viu que Jesus não dizia nada, ele ficava calado diante da zombaria. Aquilo tocou o seu íntimo, e aquele homem, na cruz, ele vendo a atitude de Jesus, e diante dos impropérios que era dirigido à sua pessoa, ele não revidava, não retaliava. Aquele homem chegou à conclusão: realmente esse homem é filho de Deus. E ali na cruz, o gesto, o exemplo de Jesus tocou aquele ladrão, e ele diz aquela palavra: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então aquele ladrão, ele é salvo. Não que ele se torne um bom ladrão, ele deixa de ser ladrão e passa a ser uma pessoa salva em Cristo, porque ele creu em Jesus ali na cruz do Calvário. Versículo 45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, 12 horas, a hora sexta é 12 horas, ao meio-dia, até as 15 horas, 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra,
sobre toda a terra, que nós não sabemos se é só na região de Israel ou se em todo o globo terrestre. Até porque isso aqui não poderia ser um eclipse, que um eclipse ela dura menos do que isso. Isso aqui é uma trevas miraculosa, uma ação divina sobre o sistema solar que fez com que a terra, toda a terra, aqui dita, eu não sei o que tinha o escritor em mente, toda a terra ficasse em trevas. E por volta da hora 9, ou seja, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz. E ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso também está lá em Salmos 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta. Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Ou seja, esse é um salmo messiânico apontando para aquilo que Jesus ia dizer na cruz. E Jesus diz isso na cruz. Por que o próprio Jesus ele se sente desamparado pelo Pai? Porque naquele momento ali, os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, tanto do passado como do futuro, foram colocados sobre Jesus. Até o pecado daquela mulher adúltera, que foi pega no próprio ato adulterano, estava sendo colocado na pessoa de Jesus. Então, todos os pecados da humanidade foi colocado sobre Jesus. Naquele momento ali, ele se fez pecado em nosso lugar. Por isso que o Pai, naquele momento, vamos dizer assim, trazendo para o nosso linguajar, o Pai vira as costas para o Filho. Ele diz aqui: por que o Senhor, Pai, por que você me desamparou? Eu sinto desamparado, é como se o Senhor tivesse virado as costas para mim. Por quê? Porque Deus, ele não pode ser conivente com o pecado. Ele é santo. E naquele momento o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, estava sendo colocado sobre Jesus, ali na cruz do Calvário. Então, ele morrendo na cruz pelos nossos pecados, naquele momento o Pai, que é santo, ele, como se diz, vira as costas para o Filho. Eu creio que o cálice que Jesus, quando ele orou ali no jardim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Com certeza, era este cálice aqui que Jesus estava bebendo. Ou seja, ele, Jesus, sendo homem e Deus, e sendo santo, ele levou sobre si os nossos pecados e sentiu o desamparo do Pai. Este foi o pior momento de Jesus na cruz do Calvário, é o desamparo de Deus. Por isso que ele clamou desta forma: por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. Talvez o que Jesus disse estava em aramaico, e provavelmente os que estavam ali não entendiam o aramaico, e eles achavam que eles estavam chamando por Elias. E logo um deles correu à busca de uma esponja, e tendo bebido em vinagre, e colocado na ponta do caniço, deu-lhe a beber, cumprindo novamente o Salmo 69, versículo 21. E os outros, porém, diziam: deixa, não coloque nada na sua boca, não dê nada para ele, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, eu não sei o que ele clamou, ele clamando em grande voz, entregou o seu espírito. Ou seja, Jesus ele não foi morto por uma lança. Jesus ele rendeu o seu espírito, ou seja, ele se entregou por nós. Não foram soldados romanos que estavam ali que traspassaram Jesus para o matar. Não, ele entregou, ele expirou por nós. E naquele momento em que Jesus se entrega ali na cruz do Calvário, o véu do santuário ele se rasga em duas partes, começando de cima para baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, deu um grande terremoto. Então veja bem os sinais: trevas, depois o véu do templo se rasga. O véu é aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo.
ela se rasga e a terra treme. E diz aqui que abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, eles ressuscitaram. Então, quando Jesus morreu ali, houve algo miraculoso. Mortos que estavam na sepultura, eles se levantaram, eles ressuscitaram. E diz aqui que eles, saindo do sepulcro depois da ressurreição, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram a muitos. Então, muitas pessoas foram testemunhas de que essas pessoas ressuscitaram. Olha, foram vistos por muitas pessoas em Jerusalém. O centurião que ele comandava uma centúria ou 100 soldados, e os que com ele guardavam a Jesus, e os demais soldados que estavam ali juntamente com aquele centurião, vendo aquela cena toda, provavelmente eles viram as trevas, depois eles viram o terremoto, pode ver que tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor ou medo, e disseram, pode ver que não foi somente o centurião que disse isso, o centurião, juntamente com os soldados que ali estavam, a palavra disseram aqui está o quê? Está no plural, eles disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus, porque ele tinha morrido. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, porque Jesus tinha vindo da Galileia para a festividade da Páscoa, e essas mulheres vieram com Jesus também para a festividade da Páscoa, e elas estavam ali perto da cruz, contemplando toda aquela cena, e diz que para o servirem, e outra evangelho diz que elas o serviam com as suas fazendas, ou com os seus bens, elas que proporcionavam a manutenção do ministério de Jesus, no que se diz respeito ao lado material, essas mulheres. E Mateus, ele cita o nome de alguma dessas mulheres, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. E estavam ali essas mulheres. E diz aqui também que, e a mulher de Zebedeu. Então, Maria, segundo a tradição, Maria Salomé, que era essa mulher de Zebedeu. E essa aqui era mãe de Tiago e João. Então, se é a mulher de Zebedeu, ela era a mãe de Tiago e João, os primeiros discípulos chamados por Jesus. E a Maria, mãe de Tiago e de José, ou era a própria mãe de Jesus, ou era ainda uma outra Maria, porque ele não deixou isso muito claro aqui no texto. Mas o fato é que ele cita várias mulheres que faziam parte do ministério de Jesus e que o acompanhavam. Então está aí a meditação até o versículo 56. Não é possível meditar mais devido ao tempo do vídeo. E no próximo eu estarei encerrando o capítulo 27 do Evangelho de Mateus, que vai falar sobre o sepultamento de Jesus e a guarda do sepulcro. Fiquem com Deus e até lá!